Fala meu povo, fala minhas povas, tudo bem, tudo beleza? Tranquilo, não é não? Bacana, que bom, hein? Vamos juntos e misturados, hoje mais uma apresentação na área de estatística, voltada para tratamento de dados, e nós vamos trabalhar um conceito bacaninha, bacana que você já viu. Como exercício nós vamos calcular o desvio médio, desvio padrão, final, para um estudo de um fenômeno muito bacana que é o de temperatura ambiente, num dia de abril, por exemplo, um dia bacana, legal, e que nós vamos verificar justamente isso, como é que a gente pode calcular, tá certo? Com essa série de dados que foram colhidos ao longo do dia, e são aqui as temperaturas, perfeito? E nós vamos determinar qual o seu maior e melhor valor experimental, tá certo? Nosso melhor valor experimental para uma temperatura num dia como esse. Tá bom? E para tanto nós vamos precisar calcular algumas incertezas e é isso que nós vamos proceder agora, tá bom? Eu vou justificar essas ideias usando uma calculadora para verificar que a gente pode fazer essas contas. Muito bem? Para tanto, vou precisar dessas expressões, dessas duas fórmulas aqui, onde σm é o desvio padrão do conjunto de medidas que nós temos, tá certo? E esse sigma aqui significa o erro total, o erro padrão, o desvio padrão que nós temos totalizando tanto o erro estatístico que está aqui, sigma m, como o residual, que sigma r. E esse residual, ele vem daqui, ó. Ele vem da seguinte ideia: o limite de erro que você tem no termômetro que você está fazendo a leitura, a menor escala é de 1 grau centígrado, tá certo? Então eu vou adotar como sigma r a incerteza residual para essa leitura de meio grau, tá certo? Pega a menor divisão, tá certo, da escala e divide por 2, tá bom? Bacana? Então como é que nós vamos proceder? O comecinho aqui, vamos pegar a calculadora para justificar o seguinte, veja bem, ó, de acordo com o que você já está vendo aqui no quadro, nós temos o seguinte, aqui estão as séries de medidas coletadas ao longo do dia, aqui os seus desvios médios elevado ao quadrado, a grandeza individual menos o valor médio, tá certo? Que está aqui, foi calculado, e a gente tem toda essa somatória aqui que é justamente a soma desses desvios. Portanto, eu vou usar a aplicação dessa fórmula aqui, você está vendo? Para essa fórmula aqui nós vamos fazer esse cálculo, tá certo? Esse desvio padrão a gente obteve do Excel, tá certo? E através dele nós podemos obter o valor para sigma m, tá bom? Então vamos lá, vamos proceder, vamos verificar se funciona primeiro essa ideia, tá certo? O desvio padrão foi dado pelo Excel, tá certo? Então como é que você calcula o desvio padrão do médio? Você vai pegar esse valor 1.25192, que é o desvio padrão dado pelo Excel, você vai dividir pela raiz de n. N é o número de dados, 13. Então, anote aqui. 0.34722. Pronto, tá vendo? Ó? Percebeu como funciona, como as ideias batem? Então já estamos justificando isso para você. Bacana? Muito legal. Depois dessa informação, olha só, você pode também tirar de outra forma, olha só. Acompanha aqui, ó. Seria a somatória, a raiz da somatória desse dígito quadrado dividido por n menos 1, vezes n menos 1 entre parênteses, tá bom? Você também pode obter dessa forma, tá bom? Se você quiser verificar, olha só que bacana, essa ideia também funciona. Vamos pegar a raiz, tá certo? Dessa somatória, 18 ponto, vamos lá, 18 ponto, olha lá, 8080769, tá bom? 769. Beleza? Vamos até aqui. Vamos dividir pelo produto de n menos n menos 1. Vai ser 13 vezes 12. 13 vezes 13 menos 1 é 12. Fecha parênteses. Se você aplicar o sinal de igual, ponto 34722. Ponto 34722. Aqui, ó.
Perfeito? Então essa ideia funciona, essa ideia também funciona. Isso é muito legal, muito bacana, tá bom? Agora o importante que eu queria destacar para você é que você pode parar seu trabalho, por exemplo, por aqui, se não tiver necessidade de maiores precisão. Mas vamos supor que você tem um trabalho um pouco mais elaborado e você quer colocar junto o erro residual, o erro sistemático residual. Até aqui nós estamos calculando o erro aleatório, estatístico. Nós vamos juntar esse erro estatístico mais o erro residual, que é devido aos erros, por exemplo, do instrumento, perfeito? De leitura do instrumento. O examinador foi lá e associou esse erro de leitura, para mais ou para menos de meio grau. Tá bom? Então podemos fazer o seguinte, vai ser a raiz da somatória desse termo ao quadrado mais esse termo ao quadrado. Vamos ver se nós chegamos nessa ideia aqui, nesse número aqui, nesse sigma, tá bom? Então nós vamos calcular o erro padrão. Vamos apagar os registros. Vamos abrir uma raiz, tá certo? Esse termo ao quadrado, tá certo? Então vamos digitar ponto 34.722, tá certo? Vamos elevar ao quadrado. Vamos somar com esse aqui, ó, esse erro residual, ponto 5, vamos elevar ao quadrado. Fazendo a continha, ponto 608, 700, aqui é 7,4, mas aqui é 7,3, tá bom. Não vamos brigar por centavos, como eu sempre gosto de dizer, tá certo? Como eu gosto de dizer, bateu maravilhosamente bem, muito bem. Então olha só, um trabalhinho simples como esse, você pode, dependendo da sua necessidade, ou dependendo de onde você pode chegar, até onde você acha interessante trabalhar. Se você quiser adotar o erro residual, é simples, você pega o instrumento que você está trabalhando, a menor escala, você divide por 2, e então você tem o sigma R. Esse valorzinho que você tirou aqui, ele vai compor, tá certo? O erro padrão da sua medida. Então, para finalizar, a temperatura, o melhor valor experimental para a temperatura nesse dia vai ser o quê? Vai ser igual a quê? 17,8 mais ou menos 0,6 graus centígrados, tá bom? Arredondamos os números para o valor médio e a sua incerteza, beleza? Assim finalizamos o trabalho de hoje. Eu espero que você tenha apreciado, eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, qualquer probleminha que você tiver, tá certo? Deixe nos comentários, e se você tiver um tempinho também, dê uma passadinha no meu blog. Lá tem sempre alguma coisa bacana para você estudar, tá bom? Muito bem, até lá e boa sorte!